Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de estrutura das demonstrações contábeis. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a DLPA, tá? Uma das estruturas aí que compõe, né, as demonstrações contábeis, tá? Quero desde já agradecer aos alunos que estão acompanhando as nossas aulas gravadas, tá? E não se esqueça das nossas aulas síncronas, todas as terças-feiras, das 7 às 9 da manhã, tá bom, pessoal? Então nós vamos trazer aí um resumo geral das aulas assíncronas e também as atividades a serem desenvolvidas como forma avaliativa aí do semestre 2020/5, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa demonstração contábil, a DLPA, tá? Demonstração do lucro ou prejuízo acumulado. Então o objetivo dessa aula é a gente entender como que funciona a DLPA, tá bom? Bom, já lembrando que a DLPA é um relatório contábil que mostra todas as mudanças que ocorre, tá, no patrimônio de uma organização, de uma empresa, durante um determinado período e onde ele foi aplicado. Tá? É um documento, tá, pessoal, que aponta todas as mudanças patrimoniais, que vai apresentar os detalhes e aquelas variáveis que influenciaram na alteração entre o saldo inicial e o final da empresa. Tá? Essas mudanças, em geral, elas podem ser tanto um aumento no lucro ou do prejuízo acumulado aí, dependendo do período analisado. Mas afinal, o que tudo isso significa? É o que nós vamos saber agora, tá? A DLPA, pessoal, traz todos os dados sobre as ações de reinvestimento do capital ou do lucro líquido da empresa. A partir do quê? A partir da integração com o balanço e a DRE, tá? Então, por meio dela, é possível a gente esclarecer aí alguns relatórios e notas explicativas qual a real dessa situação patrimonial da empresa, tá? E os seus resultados de um determinado período aí analisado, tá? Bom, como veremos na sequência, vamos trazer para vocês aí detalhes da DLPA. O seu principal objetivo é o de apontar como foi a distribuição, tá, do lucro ao longo, né, ou seja, do prejuízo, que não vai ter aí uma distribuição, mas o lucro ao longo do exercício. Tá? Então a DLPA apresenta a destinação do lucro apurado lá na DRE, tá? E de que forma que foi aplicado. Então a DLPA funciona como um mapa, né? Uma vez que vai apontar a origem do recurso e como ele foi aí distribuído, ele foi aplicado. Tá? Bom, a DLPA, pessoal, é um tipo de controle financeiro que é extremamente importante e vai ajudar os gestores a ter o quê? Uma visão mais realista sobre o cenário da empresa. Né? É isso que eles buscam, é isso que eles precisam. E com isso eles vão tomar o quê? Decisões assertivas, ou seja, aquelas decisões que vão trazer retorno para a empresa. Tá? Então, ela traz dados como variações do caixa, mostrando aí o período em que houve mais lucro ou prejuízo. Tá? E tudo isso ajuda na elaboração do planejamento. Então, lembrando que a demonstração ela vai trazer aí uma visão pro empreendedor, pro empresário, pro gerente, pro administrador e possibilita um maior entendimento aí com o crescimento do negócio. Tá? Então, a sua viabilidade tem aí a viabilidade econômica, a possibilidade de investimento e expansão da empresa, né? Comprando aí novos equipamentos, insumos, contratação de pessoal, entre outros. Então, além disso, ela vai permitir toda aquela movimentação do lucro dentro da empresa e se ele foi distribuído entre os sócios ou reinvestido na mesma. Tá? Em sua estrutura, pessoal, a DLPA ela traz algumas informações principais. Tá? É claro que vai estar intimamente ligadas à destinação do lucro. Para onde que foi o lucro? Tá? Então, ela evidencia todas essas alterações que aconteceram no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados ali no patrimônio da empresa. Tá? Então, para isso, a DLPA indica o saldo inicial de lucros ou prejuízos, tá? Com seus devidos ajustes dos exercícios anteriores, principalmente. O lucro líquido do exercício em todas as reversões de reservas, tá? Onde vai ser aplicado. O saldo final do período, analisando aí com toda aquela transferências para reservas que foram realizadas com o lucro incorporado aí ao capital. E o montante do dividendo do capital social também, que trata aí a DLPA. Tá? Então os ajustes de exercícios anteriores, pessoal, é algo obrigatório. Por quê? Uma vez que a legislação brasileira diz que o lucro líquido do exercício ele não pode ser influenciado por outras atividades ou valores de outros exercícios. Tá? Então, há transferências para essas reservas diz a respeito à inserção do lucro em reservas
patrimoniais, tá? Sendo de lucros, estatutária, orçamentária, contingências, entre outras, que entra aí a questão também dos dividendos, tá? Já a reversão de reservas, elas acontecem quando elas são deduzidas do lucro e reservadas para ser reincorporadas em atividades futuras, tá? Então, a DLPA atua basicamente como um comparativo entre o saldo anterior e o final do lucro da empresa aí num período, né, determinado, que vai ser futuramente analisado, tá? Agora, através de um exemplo, a gente vai entender aí como fazer a DLPA, tá? Vamos imaginar que uma empresa finalizou um ano com prejuízo de 50 mil. Então, para montar essa DLPA no ano seguinte, nós vamos ter aí as seguintes informações: ajuste credor, num períodos anteriores, né, de períodos anteriores de 10 mil, dividendos da administração de 200 mil, constituição de reserva legal de 30 mil, lucro líquido do exercício de 400 mil, constituição de outras reservas de lucros de 150 mil e reversão da reserva de contingência de 30 mil. Tá? Então, com esses dados em mãos, a gente já tem base, né, de como fazer a DLPA. O primeiro passo é iniciar pelos valores que subtraem o total. Tá? Então, já sabemos que a empresa ela possui um prejuízo de 50 mil e que o seu saldo inicial, tá, ele é discriminado com esse prejuízo. Tá? O saldo inicial já vem com o prejuízo, tá? E que os dividendos estão com 200 mil e as reservas de lucro de 30 mil, a famosa reserva legal, tá? Além disso, pessoal, que outras reservas de lucros que são consideradas como uma parcela ali do lucro, que é incorporada ao capital e alcançam 150 mil no detalhe aí do exercício. Então, quando somamos todos esses valores, nós vamos chegar a um saldo negativo de 430 mil no final do ano, tá? E agora? Agora é o momento de fazer o cálculo dos lucros, tá? Justamente com esses valores que eu passei para você. Primeiro, juntamos os ajustes dos exercícios anteriores, que somam 10 mil. A reversão da reserva de lucro totaliza 30 mil e o lucro líquido, que o exercício trata de 400 mil. Então, somado esses valores positivos, chega a 440 mil. Tá? Então, isso vai demonstrar o quê? Que a empresa obteve um lucro de 10 mil ao final do ano. Tá? Então, de um modo geral, o essencial para estruturar a DLPA é entender quais são os dados que aumentam ou diminuem esse saldo. Tá? Acredito que vocês já viram esse conteúdo de DLPA, mas nós estamos só relembrando, tá, pessoal? Falando um pouquinho de DLPA, tá? Mas qualquer dúvida nós estamos aí para tirar aí dos alunos que acompanham nossas aulas, tá? Muito mais do que somente apresentar números. Então a DLPA, ela ajuda a entender o momento da empresa, tá? E projetar o seu futuro. Como que pode ser o futuro? Isso porque ela é um documento que traz claras informações úteis para o gestor, administrador, conhecer de forma mais real o cenário ali financeiro da empresa, tá? Além de ser uma, né, de grande valia para quem se pretende aí investir na organização. Como que está caminhando a empresa? Então a DLPA trata, né, justamente desses valores de redistribuição, tá? Ao trazer os dados sobre o lucro líquido ou prejuízo anual da empresa, a DLPA também permite compreender de forma clara e precisa a saúde financeira da empresa, que é um importante, né? É um importantíssimo. Então, conhecer a sua performance no período e ainda ajudar a traçar novas metas para o futuro da empresa, tá? Então, é necessário conhecer e analisar com detalhes esses dados que essa demonstração traz, permitindo que os gestores eles possam ter aquela visão, né, geral, ou seja, global de todas as estratégias e das equipes para a obtenção aí do lucro. Como que funciona, né, a estrutura? Nós temos aqui, pessoal, uma DLPA, uma estrutura, como já foi falado, saldo inicial em 31/12 de X1, que seria os saldos anteriores, os ajustes dos exercícios anteriores, que pode fazer, reversão de reservas e nós temos o lucro do exercício, tá? Temos aqui proposta da administração para a destinação do lucro, né, que pode entrar como constituição de reserva, distribuição de dividendos, e aí nós vamos ter um saldo final em 31/12 de X2. E automaticamente temos aí dividendo para ação do capital social. Mais abaixo nós temos o dividendo dividido pelo número de ação. Então nós temos um valor unitário aí por ação, tá? Aqui, pessoal, nós temos um demonstrativo, né, uma DLPA já pronta, tá? Então temos um saldo negativo, automaticamente foi prejuízo, como do exercício anterior a gente mostrou.
Tivemos aí uma parcela negativa de 2.800, parcela de lucros incorporados ao capital, e um lucro líquido do período de 20 mil, tá? Menos essa proposta da administração para a distribuição do lucro, valor de 11 mil, menos as transferências para reservas, dividendos a distribuir e juros sobre capital próprio, tendo um saldo final em 31 de dezembro de 2x1 do valor de R$ 5.200. É o saldo lucro do exercício, tá ok? Então essa é uma demonstração que é importantíssima, tá? No decorrer aí das nossas aulas nós vamos estar fazendo exercícios para complementar aí o que vocês já aprenderam em contabilidade geral, tranquilo? Bom, essa foi a aula 6, falamos aí um pouquinho sobre a DLPA. Na próxima aula nós vamos falar sobre, mais uma estrutura das demonstrações contábeis, a DMPL e as notas explicativas, tranquilo? Pessoal, muito obrigado. Essa foi a aula, uma aula resumida de DLPA, e posteriormente a gente vai fazer aí exercícios para compreensão, tá ok? Muito obrigado e até a